sofrer. Falaram que eu não ia chorar. Falaram que eu ia andar de vitória em vitória e de glória em glória. Mas deixa eu te dizer, mentiram, viu? Mentiram! Varandeiros, tentar trazer um pouco de humor aqui, porque de fato o Ricardo Oliveira disse tudo, né? Falando que eu não ia chorar, que eu não ia sofrer, que eu ia andar de glória em glória, de vitória em vitória, mas no fim das contas eu não esperava, aos meus 22 anos de idade, 2026, eu ver Rony com a camisa do Santos, pessoal. Vamos falar aqui neste vídeo sobre o atacante camisa 11 do Santos. Quero mostrar algumas decisões equivocadas dele no dia de ontem e reforçar o meu ponto de que o Rony, primeiro, não é centroavante e que, segundo, o Rony, ele não pode ser esse titular incontestável do Santos simplesmente porque ele é o jogador bombeiro, né? Como eu brinco aqui no canal. É o jogador bombeiro por quê? Porque ele só corre. O Rony rústico só serve para isso. E eu acredito que quando você entra numa partida de futebol com ataque tendo Lautaro, Moisés e Rony, que é o tema central deste vídeo, isso prova como que o Santos faliu o seu próprio futebol, né? Antigamente a gente tinha ótimos atacantes e hoje nós temos que conviver com o Rony Rústico. Antes de entrar direto no detalhe da partida do Rony Rústico, deixa eu dar aquele recadão legal dela, da Blaze. Blaze na varanda mais famosa do Brasil, 18+, jogue com responsabilidade, jogue Blaze. As melhores cotações do mercado, odds turbinadas e todas as estatísticas você encontra lá na Blaze. Para fazer o seu cadastro, basta escanear o QR Code aqui ao meu lado e ao acessar a plataforma, coloque o código VARANDAFC. E a partir disso você terá um mar de possibilidades para palpitar com responsabilidade. Hoje tem Conference League, tem Europa League, temos também Libertadores, Copa Sul-Americana, enfim, os campeonatos continentais rolando a todo vapor. Mas lembre-se, apenas para maiores de 18 anos. O Neymar é Blaze, o Varane é Blaze? Vem pra Blaze, você também. Bora lá então começar esse nosso vídeo. Eu gostaria primeiro de apresentar os dados do Rony no jogo de ontem. Acompanhe só a partida lamentável em números do Rony Rústico. Ele ontem que teve 64 minutos em campo, com 27 ações com bola, sendo 10 perdas da posse, 2 domínios mal sucedidos, uma precisão no passe de 62% e uma precisão nas conclusões de 50%. Para você que não viu o jogo de ontem, não recomendo, mas para você que queira ver o jogo de ontem, repare numa coisa. No começo da partida, no primeiro tempo, o Santos Futebol Clube joga com um centroavante, sendo o Lautaro Dias? Negativo. O centroavante era o Rony, o que para mim não tem nexo algum. O Rony Rústico jogou ontem contra o Postel, Santiago Postel, e também contra o Patrício Bolsen e não fardou em nada. Zagueiros que primeiro são mais altos do que ele e mais fortes fisicamente do que ele. Só que me impressiona uma falta de leitura do Cuca. Não sei se eu que tô maluco, se eu que não entendo de futebol, se eu que não sei o que passa na minha cabeça, mas de qualquer forma eu não consigo entender por que o Rony foi escolhido para ser centroavante de novo. O Rony já havia sido centroavante contra o Cruzeiro, naquele 0-0 em que ele não criou nada, em que ele foi um jogador péssimo no jogo. De novo, o Rony como centroavante não dá. Cuca, acorda para isso. Se o Rony é titular da sua equipe, o Rony joga no lado. O Rony não pode ser centroavante. Até porque ele já não consegue trazer o melhor do jogador dentro de campo. Porque o Rony não é centroavante, está improvisado como centroavante. E quem deveria ter sido centroavante, que é o Lautaro, joga como ponta. Aí ele literalmente faz com que os dois jogadores tenham o pior de si sendo extraídos na partida. E eu quero separar aqui, para quem reparou, a capa deste vídeo é exatamente um cemitério. E por que a jogada morre aqui? Eu vou colocar primeiro um lance em que o Rony tem a opção de dar um passe para o Gabriel Bontempo, que vai fechar pelo lado direito, dar o passe para o Moisés, que vai fechar do lado esquerdo, e ele tem a brilhante ideia de abaixar a cabeça e simplesmente chutar em cima do adversário. Acompanhe. Lamentável, né, meus amigos holandeiros? Lamentável. E aí que entra uma outra questão. O Rony parece que ou ele corre ou ele pensa. Só que tem um problema. O Rony ele só corre. Essa é a única função do Rony. E uma outra coisa que pra mim é a falência do Santos Futebol Clube no quesito futebol, como que o Santos chegou nessa fase, o Rony pode explicar muito isso. O Rony é aquele jogador que, se ele fosse atleta do Corinthians, ele seria sensacional. Porque ele se dedica, ele dá carrinho, ele corre feito maluco, se entrega igual um louco dentro de campo. Mas para o Santos, que nós santistas aprendemos a amar, que nós santistas gostamos, o Rony não serve para isso. E outra, eu falei sobre o Corinthians não quis o Rony, sabe? Mas ele veio parar no Santos Futebol Clube. Vejam só também um outro lance do Rony. O Benjamin Roleiser, ele encontra um passe lindo pro Rony,
falou pro Rony, meu amigo, é fazer e me abraçar. E o Rony faz isso aí. E aí eu levanto aquela pergunta, né? É medo de fazer gol? É ruindade? É querer ser rei de assistências? Porque quando o jogador recebe uma bola dessa, é só fazer o gol, meu amigo. Fora que o Rony, ele também, na minha opinião, falhou no gol do Deportivo Cuenca. Calma, não estou dizendo que o Gabriel Brazão não tem culpa. O Gabriel Brazão é o maior culpado do gol sofrido. Porém, na minha opinião, o Rony deveria estar melhor posicionado naquele lance. Ele deveria estar ali do lado da trave, porque até em jogo de várzea tem alguém que protege a trave, né? E o Rony, no caso, estava perdido dentro da grande área. Mas, de qualquer forma, agora que eu trouxe alguns lances do Rony, números do jogo dele, eu queria falar sobre a nossa incrível gestão para contratações. O Rony era um jogador que já na época do Palmeiras ele não era bom. Aí ele faz uma campanha horrorosa com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro estava louco para vender e o Santos foi lá tentar comprar. De primeira, o Galo falou, não quero vender. Na segunda passagem, o Santos foi lá e contratou o Rony, dando 3 anos de contrato para esse jogador. 3 anos de contrato para um atleta que vai completar 31 anos no próximo dia 11 de maio e para um jogador que tem 1,5 milhão de vencimentos. É isso mesmo, o Rony ganha 1,5 milhão de reais para fazer um gol contra o Noroeste e dar uma assistência contra o Velo Clube. O Rony com a camisa do Santos é uma piada, é uma vergonha. E é muito mais vergonhoso ver esse jogador usando a 11 que um dia já foi de Neymar, dos tempos passados, que já foi de ótimos jogadores e hoje é de um atleta tão ruim tecnicamente quanto o Rony. Eu particularmente já estou de saco cheio com o Rony, estamos apenas no mês de abril, mas eu não vou mudar a minha opinião sobre o Rony. Eu era contra a sua vinda e sou contra a sua permanência no time do Santos. O Rony, ele muito mais atrapalha do que ajuda. Ele é um jogador que não olha para o jogo e faz pose para bater bola, faz pose para chutar, faz pose para cruzar, sabe? Alguém tem que avisar para o Rony que o Santos Futebol Clube não é isso. O Santos Futebol Clube não era isso, na verdade, né? O grande Marcelo Teixeira tenta normalizar esse tipo de coisa, mas o Santos não é isso que a gente vê no Rony. Um jogador que apenas corre. É lamentável. E um outro ponto, nossa diretoria, brava diretoria, parabéns, viu? Vocês vão gastar, sabe quanto que o Santos vai custar ao Rony? Vamos considerar esses 4 milhões de euros que ele veio, que tem a possibilidade de bater em 5, caso ele atinja as metas, que eu espero que ele bata, porque se o Rony bater as metas, significa que ele jogou bem. Mas por enquanto, alguém acha que ele vai bater? Eu não acho. Mas de qualquer forma, 4 milhões de euros, ele ganha 1 milhão por mês, se você for considerar os 3 anos de vínculo, 13º, férias, mais os 4 milhões de euros que eu citei, sabe quanto que vai custar a Operação Rony no Santos? 80 milhões de reais. 80 milhões de reais. E ainda tentam me convencer que o Santos não tem dinheiro. Em 3 anos, o Rony vai custar 80 milhões de reais. O Rony já custa ao Santos 1,5 milhão de reais. Sabe quando que eu vou ver 1 milhão de reais na minha vida, 1,5 milhão de reais na minha vida? Eu acho que dificilmente eu verei. Espero ver algum dia, mas não vai ser agora. O Rony vê todo final de mês, ou início de mês. Todo mês pinga 1,5 milhão na conta desse incapaz de jogar futebol. E eu coloquei o Rony ali A Jogada Morre Aqui, porque acontece exatamente isso. Acontece exatamente isso. O Rony, ele pega a bola e a jogada acaba. A jogada não tem continuidade. Ou a jogada é terminada de um lance de uma forma que você pensa assim, o Rony é jogador de bola? O cara joga futebol? Ele é profissional? Com todo respeito, eu não sou profissional. Mas o Rony Rústico é uma vergonha vestindo a camisa do Santos. E repito, 80 milhões de reais. Parabéns ao Marcelo Teixeira e parabéns ao Alexandre Matos. O Rony não tem culpa de estar no Santos, mas quem trouxe deveria cair, que no caso é o Alexandre Matos. Por que o Alexandre Matos é tão pouco falado dentro das nossas conversas sobre Santos, os bate-papos que a gente tem sobre o Santos, coberturas que nós vemos por aí? Sendo que o Matos que montou esse time ridículo, que jogou ontem com o lateral direito improvisado, porque o Igor Vinícius sentiu, só Deus sabe o que, durante a viagem, teve que jogar com um garoto de 17, 18 anos na lateral esquerda, porque o Gonzalo Escobar estava com febre, tem que jogar com o Lautaro Dias, tem que jogar com o Rony, tem que ter Barreal de lateral esquerda no fim do jogo, tem que ter Zé Rafael no meio de campo, enfim, ninguém fala do Alexandre Matos, que é o principal responsável, primeiro, por esse elenco ridículo do Santos e, claro, pela presença do Rony, que é aqui que eu estou criticando formalmente. Eu gostaria de ver o Rony fora do time do Santos.
Ah, Thiago, ele chegou só agora. O Rony ainda tem mais 2 anos e pouco de contrato. Eu não quero nem saber. Eu quero o Rony fora do Santos. O Rony, ele não representa o que é Santos Futebol Clube e, além disso, vai fazer 31 anos, vai sair do Santos já depois dos seus 33, sendo um jogador pior do que ele chegou. Porque a tendência do Rony não é curva de evolução, é curva de descenso. O Rony é horroroso. Uma pena. Porque eu acho que o Santos, com 4 milhões de euros, poderia fazer coisa melhor. Gastando, talvez, um exemplo aqui, gastou 4 de euros no Rony, mais 4 de euros no Adonis. Eu sei que não foi esse ano, mas enfim, só para dizer nos quesitos financeiros, 4 de euros no Alex Duarte, eu estou falando de 12 milhões de euros. Não dava para fazer coisa melhor com o dinheiro? Não dava, Alexandre Gastos? Você que adora gastar dinheiro? Acho que dava, né? Mas é que dá preguiça para você trabalhar, para você pensar e para você fazer o diferente, né? O mais legal é ir lá em Minas Gerais e trazer o seu ex-parça, Rony Rústico. Recado também pro Cuca. Pare de escalar o Rony de centroavante, pelo amor de Deus. Se você quer colocar o Rony no seu time, coloque ele para ser ponta direita ou ponta esquerda. Centroavante não dá mais. O Rony é muito ruim e, tecnicamente falando, ele não sabe nem concluir pro gol. Porque o cara faz uma pose danada, mostra a coxinha definida e na hora de chutar, a bola sempre é isolada. Enfim, eu quero o Rony fora do time do Santos. Eu não quero o Rony como titular desse time do Santos. Já que tem 3 anos de contrato, vai ficar aí, eu quero ele fora do time titular. O Rony, assim como eu coloquei na capa do vídeo, é um cemitério de jogadas e a jogada sempre morre com ele. Um abraço a todos, fiquem ligados aqui no Varanda Futebol Debate, deem o seu like e se você assistiu aqui até o final, comenta Santos sempre Santos, para eu saber quem tá vendo os vídeos até o final, beleza? Um abraço, fiquem com Deus, tamo junto e tchau!